Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um encontro, mais uma aula aqui do Oscar Cursos, no nosso método 3 em 30, 3 meses de estudos em 30 dias. Qual o nosso método? Método de resolução de questão. Nosso objetivo, alcançar a mente ou mentalidade do examinador. Então, a mente ou a mentalidade do nosso examinador. Ela é alcançada como a mente ou a mentalidade do examinador? Resolvendo questões passadas, porque nós identificamos um padrão de elaboração de questões e a forma como ele exige ali o encontro das respostas. Dito isso, o que é importante termos em mente, então? Importante que as questões sejam objeto de uma análise precisa e, além dessa análise, verificar como o nosso examinador indica o caminho para o encontro das respostas. Para você, meu amigo, minha amiga, que segue aqui o canal, eu recomendo que você assista aos vídeos e realize as atividades necessárias, faça aí as atividades inerentes ao material que nós fornecemos aqui na descrição do seu vídeo. São 900 questões, 100 questões de cada uma das 9 principais matérias. Basta você se inscrever na descrição do link desse vídeo que você vai receber inteiramente grátis esse material. E eu quero dizer também para você e meu amigo e minha amiga que ainda não é inscrito aqui no canal, o que você está esperando? Venha, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like aqui para que nós possamos entender o seu feedback a respeito dos vídeos que nós produzimos para vocês. Aqui o objetivo é que você alcance a aprovação no seu exame da OAB. Vamos tratar então hoje de mais duas questões que envolvam a matéria do direito do trabalho. Vamos examiná-las com vagar. Primeiro passo, a primeira questão. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade dos seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Lembra que o teletrabalho foi trazido, uma inovação trazida pela reforma trabalhista. Lembra a questão que se trata essa questão do exame número 27. Então, o exame 27, aqui é uma sociedade empresária do ramo de informática que, visando a redução de custos, quer colocar metade dos seus funcionários em teletrabalho, com a possibilidade de revogação caso não dê certo. Qual é, então, a alternativa correta a partir dessa situação? São 4 alternativas. A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro do aditivo contratual. Então, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para presencial. Então, é a transformação do regime de teletrabalho para o regime presencial, desde que haja ali um prazo mínimo de 15 dias e exigência de aditivo contratual. Essa seria a alternativa A. A B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidade e integram a remuneração do empregado. Integram a remuneração do empregado? Era para o trabalho, não é pelo trabalho, é para o trabalho. Então, essa daqui eu já eliminaria, porque os utensílios, os equipamentos utilizados para o trabalho serem considerados de natureza remuneratória, essa não é a interpretação dada pela jurisprudência do TST. Então, não tem natureza salarial esses equipamentos que são utilizados para o trabalho, devendo o empregado ao final devolver ali um computador ou mesmo todo o maquinário que tem a ele fornecido, equipamentos que são a ele fornecidos, celulares, computadores, laptops, até mesmo alguns outros equipamentos que permitam ali esse tipo de trabalho telepresencial. Se a jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será pago como hora extra. D. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância do empregado, já que seria mais vantajoso para ele. Não, nem sempre é mais vantajoso. Então, depende da anuência do empregado. Depende da anuência do empregado ali o teletrabalho. Porque caso o empregado não tenha mais interesse, vai ser rompida a relação
trabalhista. Então, nesse sentido, a D eu já descartaria e também a B eu descartaria. Então, haveria ali a questão da alternativa C e a alternativa A. A alternativa C, para quem entende que o teletrabalho não permite o controle de jornada, não haveria ali pagamento de hora extra. Então, essa alternativa C também poderia ser eliminada. Então, lembra que hora extra tem a ver com controle de jornada. Controle de jornada, a jornada controlada, permite o pagamento de horas extraordinárias. Quando a jornada não é controlada, não há o pagamento de horas extraordinárias. Lembrando que aí, é óbvio, aqui a gente está falando do teletrabalho sem controle de jornada, porque se haver a possibilidade de controle de jornada, ali haveria o risco do passivo trabalhista do pedido de horas extras. Então, a única alternativa correta, nesse caso, seria: poderá ser realizada a alteração do regime do teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, então, porque ele tem os variantes, então ele pode fazer do telepresencial, da residência do empregado, para o estabelecimento comercial, garantindo que o prazo de transição, então tem um prazo de aviso. Qual é o aviso? 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Então, é preciso constar em aditivo que está sendo modificadas as condições de trabalho. E da onde se extrai o fundamento de validade dessa questão? De onde se encontra, então, o fundamento de validade? Primeiro passo, o artigo 75C da CLT, parágrafo 2º, então o artigo 75C, parágrafo 2º, estabelece: poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo prazo de transição mínimo de 15 dias, com um correspondente registro em aditivo contratual. Então, tem a exigência do aditivo contratual, artigo 75C, parágrafo 2º da CLT. Então, foi incluído pela Lei 13.467 de 2017. Então, foi incluído pela Lei 13.467 de 2013. Isso é importantíssimo, meus amigos. Então, nós já temos aqui esse ponto. E o parágrafo 1º? O que diz o parágrafo 1º do 75C, que é importante para que a gente possa entender até a relação daquilo que a gente já havia deduzido como equivocado? Poderá ser realizada a alteração do regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então, não depende unicamente da vontade do empregador. Aqui a alteração do regime presencial para o teletrabalho, porque pode ser que o empregado tenha que ter condições, tem que haver ali o fornecimento de equipamentos necessários para que o empregado possa cumprir, então, a sua jornada de trabalho de forma adequada e realizar o objeto para o qual ele foi contratado, né? A nossa próxima questão, ela envolve um tema muito importante, que é a dispensa plurima. E aqui eu gostaria que você se atentasse para esse aspecto. Se trata de uma questão que foi extraída do exame número 28 da OAB. A Sociedade Empresária Beta Limitada está passando por grave crise econômica e financeira e, em razão disso, resolveu reduzir drasticamente suas atividades, encerrando unidades e terceirizando grande parte dos seus serviços. Por conta disso, a empresa, que possuía 500 empregados, dispensou 450 deles no dia 23 de janeiro de 2018. Diante do caso apresentado dos preceitos da CLT, assinale a alternativa correta. Então, a partir desse estudo de caso, então, uma empresa a Beta possuía 500 empregados, ela dispensou 450 em 23 de janeiro de 2018. Com base na CLT, qual é a alternativa correta? São 4 alternativas. Trata-se de dispensa em massa, sendo nula porque não autorizada em norma coletiva. B. Equivocou-se a empresa porque, para a realização de dispensa coletiva, é obrigada a oferecer antes adesão ao programa de demissão voluntária PDV. C. A ordem de antiguidade obrigatoriamente deve ser respeitada pelos 50 empregados mais antigos, não poderão ser dispensados. D. A dispensa ocorreu validamente, pois a dispensa coletiva é equiparada à dispensa individual. O que o seu examinador gostaria que você tivesse em mente no momento de responder essa questão?
Ele gostaria que você observasse, então, o artigo 477A da CLT, artigo 477A da CLT, que foi também uma inovação trazida pela legislação recente. O que diz lá o 477A? As dispensas imotivadas individuais, plurimas, coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou da celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Então aqui o artigo 477A da CLT estabelece um nivelamento tratamento igualitário, seja a dispensa imotivada individual ou plurima, ou seja, de uma pluralidade de sujeitos, como ocorreu aqui no caso da empresa Beta, que dispensou 450 dos seus 500 empregados. Dessa forma, independeria, nos termos do artigo 477 da CLT, da existência de convenção ou acordo coletivo. Então, não dependeria de convenção ou acordo coletivo, podendo ocorrer a dispensa imotivada plurima. Então, se nós observarmos as questões, nós vamos ver que no caso da alternativa A, ela seria incorreta na medida em que ela diz que o tal ato seria nulo porque precisaria de ser autorizada por norma coletiva. Não independe de autorização sindical, conforme estabelece lá o 477A da CLT. Que mais? Equivocou-se a empresa porque deveria dispensar, antes da dispensa, oferecer um programa de demissão voluntária. Um equívoco, porque vão ser pagas com a dispensa todas as verbas de natureza rescisória. O PDV não é obrigatório, é facultativo. É uma liberalidade, um estímulo para que alguns empregados possam já facilitar o trabalho do empregador, aderindo ali o plano ou o programa de demissão voluntária, o PDV. Então essa é equivocada. A C, a ordem de antiguidade deve ser respeitada pelos 50 mais antigos. Não há distinção entre antiguidade aqui nesse caso, não é o critério objetivo a ser observado. Então a única alternativa correta nos termos do artigo 477A da CLT seria então a alternativa D, a dispensa ocorreu validamente, pois a dispensa coletiva é equiparada à dispensa individual. Essa é a lição tratada então pelo nosso examinador. O nosso examinador queria que você observasse o artigo 477A da CLT. Esse é um ponto importantíssimo. Eu queria então novamente pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, e se você quiser receber um material inteiramente gratuito para você, são 900 questões, 100 questões de cada uma das 9 principais matérias do seu exame da OAB. Nós fizemos 100 questões de cada uma dessas 9 principais matérias para você estudar em um mês, em 30 dias, alcançar o seu resultado. O que é mais importante aqui? Eu gostaria que você que estuda Direito do Trabalho, que você lesse o artigo 7º, 8º e 9º da Constituição Federal, então artigo 7º, 8º e 9º da Constituição Federal. Também lesse a CLT, buscasse a leitura da CLT e a legislação especial em geral, mas principalmente súmulas e OJs do TST. Súmulas e OJs do TST são cobradas de forma reiterada na sua prova. O seu examinador gosta de cobrar súmulas e OJs do TST. Então, observar súmulas e OJs do TST, e também eu recomendo que você veja no seu exame ultimamente a questão que envolva aí a nossa lei 13.467. A lei 13.467, ela é fundamental porque ela trouxe a inovação da alteração legislativa. Então recomendo para você, meu amigo e minha amiga, a leitura da lei que fez a reforma trabalhista, a nossa lei 13.467 de 2017. Então essas são as dicas que eu tenho para você. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.